Confie por Deus e jamais tudo então não mais importa ter razão, e a verdade é só de quem souber. Persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te esperou. Ensaiando. Está na hora, né? Vamos iniciando, cantando o que preparou, né? Hoje é o João que vai falar pra nós, né? João Carlos. Depois a gente fala dele. Quantos caminhos um homem deve andar para que seja aceito como homem? Quantos mares uma gaivota irá surcar para poder descansar na areia? Quanto tempo as balas dos canhões explodirão antes de serem proibidas? A resposta, meu amigo, está no ar. 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 Quantas vezes deve um homem olhar para cima para poder ver o céu? Quantos ouvidos um homem deve ter para ouvir os lamentos do povo? Quantas mortes ainda serão necessárias para que se saiba que já se matou demais? A resposta, meu amigo, está no ar. 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 Quanto tempo pode uma montanha existir antes que o mar a desfaça? Quantos anos pode um povo viver sem conhecer a liberdade? Quanto tempo um homem deve virar a cabeça, fingindo não ver o que está vendo?
A resposta, meu amigo, está no ar. 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 Diana Pequeno. É filtrar alguma coisa, né? Já tá ligado lá, não? Ah, é? Oxi. Bom, eu vou dar um meu boa noite, então, a todos. E hoje é o João Carlos que vai nos falar. Nós vamos ter a honra de recebê-lo mais uma vez, né? Daqui a pouquinho vai estar aqui, se Deus quiser. E vamos junto. Relaxar a mente, o coração. Então eu quero a flor da alegria no meu coração. A alegria é uma grande companheira, mesmo até pra quem precisa chorar, pois a tristeza é coisa passageira, não coisa feita pra durar. A alegria é uma flor bem serena, que brota em qualquer estação, cheira mais que a flor de açucena, brilha mais que as penas do azulão. Então eu quero a flor da alegria no meu coração. Então eu quero a flor da alegria no meu coração. Quem confunde alegria com dinheiro, sei que desse nunca vai se fartar. Pensa que é dono, mas é prisioneiro, pobre de quem ele governa. Alegria é paz no travesseiro, trabalho, amor sincero e pé no chão. Saúde, pois esse é o bem primeiro, o resto são tramas de ilusão. Então eu quero a flor da alegria no meu coração. Então eu quero a flor da alegria no meu coração. Quem confunde alegria com dinheiro, sei que desse nunca vai se fartar. Pensa que é dono, mas é prisioneiro, pobre de quem ele governa. Alegria é paz no travesseiro, trabalho, amor sincero e pé no chão. Saúde, pois esse é o bem primeiro, o resto são tramas de ilusão. Então eu quero a flor da alegria no meu coração. Então eu quero a flor da alegria no meu coração. Quem quiser uma cantiga, cante. Quem quer flor nessa vida, plante. Se quiser uma cantiga, cante. Quem quer flor nessa vida, plante. O João já está aqui hoje para falar para nós, graças a Deus, daqui a pouquinho.
vidas você pensa ter? Quanto ouro vai no seu caixão? A ganância não fez perceber que tudo não passa de ilusão. Quantos sonhos você vai viver? Quantos já ficaram pelo chão? Sua vista cega não quer ver que os sonhos vêm do coração. O caminho é você quem faz, e as escolhas também. Tire as dores que a vida traz, não machuque a quem lhe quer bem. Quantos mares vai atravessar? Quantos montes vai ter que subir pra ver que o mundo que te faz chorar é o mesmo que te faz sorrir? O caminho é você quem faz, e as escolhas também. Tire as dores que a vida traz, não machuque a quem lhe quer bem. Quantos anos para acreditar? Quanto tempo ainda pra entender que a gente é feito para amar e que o dom da vida é viver, e que o dom da vida é viver, e que o dom da vida é viver. Pra não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por 1000 caminhos a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir, eu só pensei em ajudar. Mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz de tanto ouvir falar em ti. Eu quis fazer como aprendi, eu quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão, mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Eu venho aqui pedir perdão. Se por
por acaso eu me esqueci. Sofrer tamanha ingratidão, quando eu busquei sempre ajudar. Mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim venceu a cruz. Na barranca do Tijuco vi um velho soluçando, gota a gota sua mágoa o Tijuco ia levando. Tenho pena de quem chora, muito mais de um ancião, quando um velho molha os olhos, o seu pranto tem razão. Perguntei, meu velho amigo, que te faz chorar assim, com os olhos sobre o rio? Disse sem olhar pra mim. Meu amigo, eu amei tanto, eu plantei demais o amor. É deserto de canto em canto, não nasceu nenhuma flor. Minha luta foi inútil, joguei a palavra fora. Gente que me enternecia, mente, rouba e mata agora. Fui ficando emocionado com esse velho de joelhos, mesmo sem ser preparado, arrisquei o meu conselho. De joelho ao lado dele, eu falei sem pretensão: não repare o meu conselho, é o que diz meu coração. Aqui mesmo em Uberaba, acredite se quiser, quem te pode consolar, amigo, é o Chico Xavier. Agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu. Aumentou meu desespero. Chico Xavier sou eu. Vou fazer minha última canção. Ai, com uma vontade de tocar mais, de cantar mais, tá gostoso. Eu quero agradecer nosso dia, nossa vida em geral, né? De tudo que Jesus tem feito na nossa vida. Eu gosto de falar assim porque a gente esquece muito de agradecer, então nesses momentos é bom. Eu agradeço tudo, aquilo que a gente lembra, aquilo que a gente não lembra, as coisas boas, as coisas que vêm para nos reformar. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Legal.
essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, pela cruz no sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pela dor da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Que assim seja. A noite é do João e o Irã vai dar uma palavrinha, né? Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Todos nós possamos ser envolvidos na paz de Jesus nessa noite. Apesar da noite estar chuvosa, tem muita gente que prefere ficar em casa, mas não vai ser menos brilhante a nossa noite por causa disso, né? Principalmente que hoje nós temos o João aqui para fazer a palestra para a gente. Então eu gostaria de convidar a todos a buscar uma posição confortável nas suas cadeiras. Vamos, nesses instantes, fechar os nossos olhos. Vamos deixar os nossos problemas e as nossas preocupações de lado nesses instantes. E todos juntos vamos nos unir em pensamento, elevando as nossas preces de agradecimento a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual que preparou já esse ambiente, pedindo a Jesus possa enviar os seus mensageiros para estar próximo a cada um de nós, intuindo o nosso palestrante para que ele possa nos transmitir todos os ensinamentos que se propôs nesta noite, e a cada um de nós para que nós possamos assimilar todos esses conhecimentos e colocar em prática nas nossas vidas. Agradecidos que estamos, pedimos então a licença de Deus, de Jesus, de toda a equipe espiritual, para darmos início à nossa atividade da noite, na paz de Jesus. Hoje a gente recebe nosso irmão João Carlos, que já é de casa, né, João?
Bastante. João, sinta-se acolhido por todos nós. A palavra é sua. Obrigado. Oi? Não precisa não. Tem. Boa noite. Tá ligado aqui, né? Beleza. Estão ouvindo bem? Oh, que bom. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui à frente nesta casa para conversarmos um pouco sobre a nossa querida doutrina espírita, doutrina consoladora, esclarecedora e porque esclarece nos consola também. A gente sempre, quando é convidado a falar aqui ou em qualquer um dos lugares onde a gente fala, e até sobre qualquer assunto, a gente fica numa preocupação muito grande em escolher o assunto, mudamos o assunto às vezes, algumas vezes, a fim de que a gente encontre alguma coisa que vá despertar o interesse daqueles que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu queria pedir desculpa se eu tossi um pouco. Eu estou com uma tosse alérgica já faz um mês. Agora, com a chuva, eu espero que passe. Realmente por conta da poeira, da secura do ar. Então, o Espiritismo tem inúmeros assuntos, acho que quase que infinitos assuntos que a gente pode discorrer sobre eles, trazendo mais conhecimento para cada um de nós. A gente também participa de alguns grupos de estudo e sempre eu participo e coordeno o grupo de estudo do Livro dos Espíritos. Nossa, o basicão, né? Já estou pela 4ª ou 5ª vez e cada uma das vezes demora 3 anos e meio para a gente passar todas as perguntas, todas as questões do Livro dos Espíritos. E a cada vez que nós retornamos a uma pergunta, nós aprendemos coisas novas, vemos enfoques novos, temos pontos de vista diferenciados sobre o ensinamento que aquela pergunta ou que os questionamentos que Kardec foi fazendo aos espíritos na época em que ele resolveu investigar toda aquela situação que estava acontecendo, né? Mesas girantes, pessoas que falavam sobre outras que já tinham desencarnado, não, na verdade não se usava o termo desencarnado, tinham morrido, né? E contando situações, detalhes da vida das pessoas, e aquilo ali começou a ficar muito interessante, curioso, e Kardec, como um bom investigador, procurou, com muita resistência no início, investigar também aquilo que estava acontecendo a convite de alguns amigos seus. E ele percebeu logo no início que tinha alguma coisa mais do que uma mágica, do que uma enganação. Realmente, pessoas sem cultura, sem conhecimento, sem saber escrever, produziam textos, dissertações, ensinamentos assim de muita profundidade. Mas ele tem que ter uma explicação. E ele foi pesquisando e deu no que deu. E nós estamos aqui usufruindo. Quando estivemos aqui em outras vezes, vocês sabem, todos nós sabemos, nós já estivemos aqui outras vezes, né? Tem alguém que acha que não esteve aqui ainda ou não? Obrigado. Tem alguém que acha que não esteve aqui na Terra antes dessa vida ou não? Não, todo mundo sabe. Não é porque é espírita não, né? Até pessoas que... Como? Até algumas pessoas, muitas pessoas que não são espíritas, quando acontece alguma coisa, já falam da seguinte maneira: eu devo ter na outra vida, eu devo ter feito tal coisa, devo ter pregado, quando está sofrendo muito, devo ter pregado
como que é? Pregado o prego na cruz de Jesus, né? Então essa ideia é bem natural, um pouco não, ela é bem natural em todos nós, de que as coisas não estão acontecendo porque Deus quis. Deus quer que nós sejamos felizes. E o modo como nós procuramos essa felicidade depende de cada um de nós. E nós vamos passando por experiências de toda ordem até que nós consigamos resolver algumas pendências, alguns problemas, algumas dificuldades nossas. Então, aquelas pessoas que em tenra idade, crianças pequenas que nascem já com doenças complicadas, a gente não precisa falar nomes, doenças até sobre podendo errar em alguma nomenclatura de doença, mas todos nós já ouvimos falar, já às vezes até conhecemos, ou temos parentes, famílias de crianças que nascem com algumas doenças bem problemáticas, bem complicadas. Aí, o que acontece? Por que isso aconteceu? Por que Deus fez isso com ele, com ela, com essa criança? Foi para castigar os pais. Castigar os pais do quê? E castigar em outra pessoa um erro que eu fiz, castigar num filho meu? Ora, aqui na terra, os juízes, a lei humana não faz isso. Castiga-se, acertando-se, castiga-se aquele que cometeu o erro. Não o irmão, o pai, o filho. Pode ter até por desconhecimento, por inferioridade, por egoísmo, por maldade, algumas pessoas descontarem, provocarem familiares de alguém que fez alguma coisa muito ruim. Mas a legislação nossa não permite isso. Quanto mais Deus, que é todo bondade, todo justiça, e que criou todos, e ainda mais um filho seu, ora, todos nós somos filhos de Deus. Tem alguém que acha que não é filho de Deus? Silêncio, hein? Silêncio significa que, sim, acha que todos somos filhos de Deus. Aí a gente pergunta assim, por que fulano ou ciclana é tão bonito, tão rico, tão saudável, e eu sou tão feinho, tão baixinho, tão alto, tão magro, tão gordo, cheio de doenças, tão pobre, com tanta dificuldade, com dificuldade para falar, com dificuldade para enxergar, com dificuldade para aprender? Por acaso já passou pela mente de vocês questões desse tipo? Questionamentos desse tipo? Não às vezes com tanta veemência, mas por que será que aquela pessoa está tão bem e eu estou com tanta dificuldade? Ou, mesmo que a gente não se coloque, olha, aqueles dois são irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Olha como um se dá bem, inteligente, sabe? Formou para doutor, e o outro é um qualquer aí na vida. Ela não quer saber de nada. Ou mesmo quando tenta fazer alguma coisa, não dá conta. Vocês já não ouviram, já não viram, ou mesmo já não falaram coisas desse tipo? Já falamos, né? Já falamos. Lembra quando eu vim aqui da outra vez que eu assumi que às vezes a gente fala algumas coisas ou pensa algumas coisas que a gente sabe que é errado, mas ainda pensa. A gente vê um caso de um malfeitor que cometeu um delito gravíssimo, 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 odioso. Não preciso falar qual. E ele é pego pela população.
e a população judia da pessoa tenta maltratar a pessoa. Se a polícia às vezes não intervém, às vezes a pessoa até desencai, morre, esse malfeitor. O que a gente pensa? Ninguém vai falar, né? Eu vou falar. Bem feito, né? Mereceu. Tá certo isso? Tá certo a gente pensar isso? Não tá. Não tá certo. Mas por que a gente pensa isso? Porque a gente está num lugar que Kardec descreveu para facilitar o nosso entendimento das coisas. Nós estamos num mundo ainda recém-saído dos mundos inferiores, dos mundos primitivos. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde predomina o quê? O mal. Onde predomina o mal. Aí, esse tipo de situação é comum a gente ver. É certo? Não é certo, mas é comum. Bom, predomina o mal. Nosso planeta está classificado, segundo Allan Kardec, para facilitar o nosso entendimento, nessa classificação de mundo de expiações e provas, onde o mal predomina. Recém-saído dos mundos primitivos, onde só a matéria tinha interesse, nada de sentimentos. Mas isso faz muito tempo. Não dá para precisar uma data. 10 mil anos antes de Jesus, ou 12 mil anos atrás, 20 mil anos atrás. Gente, mas será que funcionava assim? Como é que vocês sabem isso? Nós não sabemos, mas nós sabemos que para atingirmos aquilo que Deus quer de nós, que nós todos consigamos a felicidade, nós temos que passar por vários processos de aprendizado. E esse processo de aprendizado é individual. Mas nós temos ajuda? Temos muitas ajudas, nós vamos falar daqui a pouco como. Nós temos muitos tipos de ajuda, mas tem uma situação que nós experimentamos, que é o orgulho, o egoísmo, que em tempos passados foi importante para a nossa sobrevivência. Se eu não cuidasse de mim, principalmente do egoísmo, aquele sentimento de egoísmo, se eu não cuidasse de ter as coisas, de manter as coisas do jeito que eu quisesse, do jeito que me mantivesse a vida, eu não sobreviveria. Então foi importante, só que nós ainda guardamos esse sentimento com outras facilidades, que agora o nosso egoísmo cresceu, arregalou os olhos, né? Eu gosto de falar assim, qual celular que você quer esse ano? Eu já falei esse ano porque todo mundo quer trocar o celular uma vez por ano, no mínimo. É ou não é? E eles ainda fazem o seguinte, olha, chega uma época que eles desenvolvem os aplicativos de tal modo que aparelhos mais antigos não o suportem. Você tem que comprar outro. Né? Então, nós ainda estamos sendo trabalhados nessa esfera do egoísmo, atrás de bens, de coisas materiais. Agora, e os nossos sentimentos? Como estão? Desculpe. E os nossos sentimentos? Como que estão? Estão melhorando? Estão melhorando? Não, estão melhorando. Na velocidade que seria bom, na velocidade que é aquela que nós queremos. Sabe por que eu falo isso? Assim como eu falei daquele pensamento que nós tivemos, eu tive, a hora que eu vi na televisão que pegaram um malfeitor que maltratou uma criança, e eles quiseram julgar com as próprias mãos.
a gente também gostaria que tudo aquilo que nós fazemos seja considerado coisas boas de interesse das pessoas que vão nos patrocinar vantagens com relação a algumas coisas que são também do nosso interesse. Então, até quando vai durar isso aí? Algum tempo. Alguém falou 2056. Vocês já ouviram falar dessa data? 2019, 2056, 2060. Vocês acham que vai ser assim? Qual que é a característica do mundo de provas e expiações? O mal predomina. Quer dizer, tem muito mais espíritos encarnados ou desencarnados com tendências inferiores. É isso aí, né? Porque se o mal predomina, são espíritos que estão por aqui que são... Quais espíritos? Nós. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós também. Nós podemos nos enquadrar. Aí alguém já pode levantar e falar assim: eu não, eu só penso no bem, eu rezo todo dia, eu vou no centro tantas vezes, eu dou cesta básica, eu ajudo os pobres, eu atendo na porta, eu desculpo todas as vezes que alguém me maltrata. A gente faz isso? A gente faz isso? Um pouco. A gente está tentando, né? Nós estamos indo no caminho certo. E a doutrina espírita tem nos ajudado bastante. Sabe por quê? Porque ela mostra, fala, olha, você pode escolher. Você pode escolher o que você quer fazer. Se você escolher o verde, a sua obra vai estar verde. Se você escolher o azul, a sua obra vai estar azul. Sabe aquilo que a gente ensinava para as crianças? Eu já falei um monte de vezes aqui, mas não tem uma coisa mais legal que é para criança, mas serve para a gente? Crianças, vamos plantar laranja. Vamos plantar. Como é que pega? Pega a mudinha de laranja, põe na terra, faz um buraquinho, põe esterco, põe adubo, rega. Daqui a um tempo, aquela mudinha vai crescer e vai produzir o quê? Aí as crianças, laranja, laranja, né? E é isso mesmo, né? Só que eu não quero laranja, eu quero abacate. Eu quero abacate. Como é que faz? Eu quero maçã. Por que nós não plantamos então aquilo que nós queremos? Então eu não quero sofrer. Eu planto a dor. O que você acha que a gente vai colher? Hein? Vamos falar. A gente vai colher a dor. Agora, a gente tem que ter um entendimento muito especial da dor, que essa semana eu vi, eu não lembro onde, eu tenho essa dificuldade de lembrar de nome de livro, de textos, mas é o seguinte, a dor é um dos instrumentos do amor. Nossa, isso não está certo. Amor só quer o bem, só quer felicidade, só quer saúde. Por que a dor? Por conta da justiça de Deus que nos responsabiliza, que nos dá a liberdade de fazer as escolhas e junto vem a responsabilidade da colheita. Aí, o que nós plantamos? Desilusões, complicações, brigas, desafetos. Isso vai causar desarranjo num monte de situações. E a gente volta, o Espiritismo ensina isso. Olha, legal, você fez um monte de coisa errada, volta lá e tenta corrigir. A gente volta e tenta corrigir. E a gente corrige algumas coisas, erramos outras, é o que nós estamos tentando fazer agora. Estamos tentando corrigir algumas coisas que nós fizemos. Então, aquelas desavençazinhas, aquelas dorezinhas que a gente tem, são ajustes, acertos que nós estamos fazendo. Agora chega um ponto que o negócio não anda.
E a gente teima. Aí o que acontece? Nós pedimos, e se os amigos espirituais, coordenadores dos nossos projetos reencarnatórios, acharem ou concordarem, ou tiverem certeza que nós damos conta, não é que nós vamos conseguir realizar, não, mas que, olha, você pode enfrentar isso, que você pode dar conta. Você está preparado para isso. Você vem com aquele sentimento de dor, com aquela dificuldade, com aquela dor. Por quê? Porque o amor de Deus permitiu o uso de uma ferramenta mais poderosa, vamos dizer assim, para adiantar a nossa evolução, para adiantar a correção das situações que nós geramos contra outros nossos amigos. Vocês concordam? Não? Acho que não, né? Como que a dor pode ser uma ferramenta do amor? Nesse caso, sim. Quando nós necessitamos de um empurrãozinho para chegarmos a alcançar aquele ponto que nós deixamos lá para trás de caminharmos juntos com as pessoas que nós amamos. Então, nós aceitamos qualquer coisa, inclusive a dor, para que nós possamos retornar a caminhar junto com as pessoas que nós amamos. Aí acontece o seguinte: até quando que nós vamos ficar aqui? Eu perguntei isso aí. Até o ponto em que o planeta, na somatória das necessidades dos espíritos encarnados aqui, observar que as coisas têm que mudar. E estamos chegando numa época parecida. Não tem nada a ver com robôs, com inteligência artificial, com celulares. O uso que nós fazemos de determinadas coisas da tecnologia é complicado. Nós precisamos aprender isso também, a usar bem todas as facilidades que a tecnologia proporciona para nós. Nós não temos feito isso. Mas, a partir do momento em que nós interiorizarmos todo esse conhecimento, essa facilidade de aprendizado, de utilização dos benefícios que a tecnologia traz, vai sobrar mais tempo para que a gente disponibilize a nossa melhoria espiritual, a nossa modificação íntima interna, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa para modificarmos a nós mesmos, nós temos que encarar a situação, seja ela qual for, e fazer. Ah, mas prejudicando outras pessoas? Não, quando a gente está corrigindo alguma coisa que nós fizemos errado, só tem bons produtos daquilo que a gente faz. A gente não está prejudicando ninguém. Então, quando o planeta chegar num ponto em que as pessoas falam: olha, agora chega. Os encarnados falam: agora chega. Nós estamos acabando com a natureza, nós estamos em guerras, produzindo situações, ou mecanismos, coisas que estão prejudicando as pessoas, ou o uso que nós estamos fazendo das tecnologias está só complicando mais o nosso conhecimento, a nossa vida. Aí nós vamos ter que dar um basta e nós vamos entrar num processo de regenerar. O que é regenerar? O que é regenerar? Tem duas definições, tem muitas definições, mas tem duas definições. Regenerar é... Oi? Melhorar é uma delas, e regenerar é ganhar força. É ganhar força. No livro do Evangelho, no capítulo 2, na parte de diversas categorias dos mundos habitados, que tem essa classificação que eu estou falando: mundos primitivos, provas e expiações, mundo de regeneração, mundos melhorzinhos, né? Mundos celestes.
e assim, e mundos felizes e mundos celestes, né? E cada um habitado por espíritos em condições de tratarem as situações que estão passando de uma forma diferenciada. Agora, no mundo... aqui fala, ó, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Miséria não no sentido de pobreza, é de dificuldade, de dores, porque nós estamos num planeta. Não tem gente boa aqui? Tem gente muito boa. São quem? Os missionários. Tem gente conduída, e tem outro, Jesus comandando todo esse orbe, toda essa situação, não deixa a gente abandonado. De vez em quando ele manda um Francisco de Assis, manda um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um Buda, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, para dar uma força para a turma. E tem muitos, e tem milhares, e tem milhares de espíritos com essa tarefa. Dá uma forcinha para a gente. Tá? E tem aqueles outros que falam, olha, tá chegando a hora de ver se vai dar certo ou não. Você quer ir? Não, eu quero tentar. E vem aqui e arruma mais encrenca ainda. Tem ou não tem? Aí, olha o que ele fala. Vocês me permitem, eu vou ler um parágrafo aqui desse livro. O item 5 da diversas categorias de mundos habitados. Os espíritos encarnados os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Então, quer dizer, não é que o espírito encarna aqui na Terra e daqui ele chegou primitivo e vai sair daqui perfeito. Tá? Ele fica aqui um certo tempo. Olha o que eles falam. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Quer dizer que a gente pode voltar lá para o mundo primitivo. Eu quero crer que entre nós aqui, que estamos caminhando, que estamos estudando, que estamos nos esforçando, nós vamos continuar aqui na Terra. Até porque no mundo de regeneração, aqueles que se esforçaram, que deram o que foi possível para a sua melhoria, eles não vão virar santos, espíritos perfeitos, espíritos regenerados, não é mundo de regeneração, de melhoria e de elevação da energia possível para novas atividades. Atividades no bem, eles vão continuar aprendendo para que seja possível usar o conhecimento em benefício próprio. Nós já podíamos estar fazendo isso. Até porque eu falo da doutrina espírita aqui nos ensinando que, ó, deve ser, eu já fiz essa pergunta aqui, né? O certo é ser bom ou ser ruim? Ou ser mal? É ser bom ou ser mal? O que é o certo? O certo é escolher o lado bom, o lado da justiça, ou o lado do criminoso, ou o lado errado.
E a gente escolhe todas as vezes o lado bom, o lado certo, o lado da justiça. Qual que é o exemplo que eu dei agora mesmo? Bem feito. Ele não fez aquela maldade. Eu não posso falar de ninguém de vocês, cada um com o seu pensamento íntimo, mas eu falo de mim mesmo. Posso não verbalizar, nunca ter verbalizado isso, mas já pensei, vendo na televisão, bem feito. Né? A polícia podia ter chegado, demorado um pouquinho mais para chegar. Pensamento de quê? De espírito que ainda tem tendências inferiores. Ao mesmo tempo, como eu não verbalizei e já sei que é errado, eu às vezes me corrijo. Mas eu pensei já. Eu já imaginei aquela situação. Achei bom que tivesse acontecido aquilo. Estou totalmente errado. Estou totalmente errado. Eu sei que a maioria das pessoas não pensam dessa maneira. Mas alguns ainda pensam. Pensamentos próprios de espíritos ainda com tendências inferiores. Estou errado? Que bom. Não sou só eu. Dente por dente, olho por olho. Não foi isso que Moisés falou há um tempo atrás, na sua lei lá? A lei de Moisés? Quando foi? Faz 2.000 anos, 4.000 anos, né? Isso aí não é nada. Foram, sei lá, 30 reencarnações, 20. Nós ainda temos essa tendência de querer, não, eu não aceito desaforo. Vocês já não ouviram isso um monte de vezes? Vocês já não falaram isso? É muito desaforo, eu não posso aceitar isso. Foi ou não foi? O que nós temos que fazer? Temos que nos esforçar ainda mais para essa correção íntima. E depende de quem? Depende só de nós. Agora, onde que nós temos a ajuda que eu estava falando lá no começo? Em muitos lugares, mas o exemplo melhor é o exemplo que Jesus nos trouxe. Mas Jesus, você quer comparar as coisas que eu faço com as coisas que Jesus fez? Eu não dou conta. Eu não dou conta. O que Jesus fez? Hein? Perdoou. Nós damos conta de perdoar? Da boca para fora, né? Não é mesmo? Eu perdoo sim, mas não quero ver mais essa pessoa na minha frente. Que perdão que é esse? Não é nem perdão de esquecimento, porque o perdão verdadeiro não significa esquecimento. Significa entendimento da situação que gerou o que a pessoa fez. A atitude que gerou a atitude da pessoa que nos ofendeu, ou que ofendeu qualquer uma outra pessoa, né? Aliás, nós sempre nos colocamos na posição de ofendidos, né? Até quando a gente está dando exemplo, a gente nunca ofendeu ninguém, né? E quando a gente ofende, hein, Jardim? Reconhecer e pedir perdão. Se a gente tem que perdoar, quando a gente erra, a gente tem que pedir o perdão. Não adianta que não vai me perdoar. Mas eu pedi o perdão de verdade. Além de pedir o perdão, eu tentei fazer o que foi possível para a correção do mal que eu causei com aquela situação, com a atitude que eu tomei. Isso nós temos que fazer. Nos esforçar para a mudança de comportamento com relação às coisas que nós temos feito. E a outra ajuda que nós podemos ter, nós que somos espíritas, que entendemos de uma forma um pouco diferenciada o Evangelho de Jesus, entendendo o que eu estou falando, é uma interpretação diferenciada que o Espiritismo trouxe. A começar por nós somos espírito que temos provisoriamente um corpo, não um corpo que tem um espírito. Né? Porque hoje parece que a gente é um corpo e um espírito.
eu gosto de conversar com as pessoas, às vezes, muitos espíritos, né, porque citam o nosso lar, quando eles falam assim, quando eu morrer, eu vou para o nosso lar. Né? Eu quero ir para o nosso lar. Tá. E o teu espírito? E o teu espírito? Tem que saber se ele está falando dele, do corpo, das situações que ele apresenta hoje, ou realmente da sua personalidade verdadeira, que é aquilo que o espírito traz. Né? E nós, que nós queremos, para onde nós queremos ir quando desencarnarmos? Eu quero ouvir uma coisa, o Gilberto não falou hoje ainda, Gilberto. Para onde que você quer ir quando desencarnar? Sempre um lugarzinho melhor, né? Um lugar melhor. Como se fosse isso. Bom, né? Tá, eu vou falar uma coisa que eu penso para mim, que é bem diferente disso aí. Eu quero voltar loguinho para acertar as coisas que eu não estou dando conta de acertar agora. Aí, por que eu falo isso? Porque a gente já percebeu que nós ainda trazemos uns atavismos dessas situações pretéritas que nos complicaram e que marcou muita gente, que está difícil largar. Está difícil largar o osso, como eles dizem, né? Então, mas sempre é tempo, até porque o espírito não tem idade, o espírito não morre, ele que é herdeiro de tudo que nós fazemos, não é o nosso corpo. O nosso corpo é herdeiro das bobeiras que a gente faz aqui na Terra, né? Ou bebe muito, ou come muito, ou é muito preguiçoso, ou corre demais no carro, e todas aquelas coisas que nós fazemos que um dia pode prejudicar o corpo físico, mas também não deixa de ser escolhas nossas. Cada uma das situações que a gente provoca, que prejudica o nosso corpo e, portanto, o espírito que está fazendo uso desse corpo, é responsabilidade nossa também e gera uma pendênciazinha para correção na próxima vida. Então, eu estou falando de voltar rápido, mas é porque a gente não tem essa base. O tempo para o espírito é muito diferente do tempo nosso aqui, que daqui a pouco tem reunião mediúnica, aí amanhã cedo tem que levantar tal hora para ir na academia, depois tem que atender tal pessoa, depois tem que levar não sei o que, não sei aonde, depois tem que ir no mercado. É desse jeito que a gente cuida no nosso tempo aqui. Mas o tempo do espírito, só quando nós estivermos desencarnados nós vamos entender essa facilidade. Então é muito comum um espírito passar 50, 60, 100 anos no mundo espiritual para reencarnar de novo. E isso não faz diferença para o espírito, desde que ele esteja atuante, trabalhando, se melhorando. Há alguns anos atrás, numa reunião mediúnica que eu participei, comunicou-se um espírito que tinha sido uma senhora de uma determinada igreja que eu não lembro a religião, eu não lembro o nome, também não importa, mas ela acreditava que depois, nessa igreja, nessa religião, acredita-se que quando morre fica dormindo e acorda quando as trombetas soarem. Então, quando ela se comunicou, aquele sono, aquele corpo ruim, as trombetas soaram, eu não estou ouvindo as trombetas. Quanto tempo fazia que ela estava dormindo? Depois um espírito se comunicou, o orientador do trabalho, 72 anos. Tinha tido alguns lampejos, algumas tentativas de ser acordado. Tá bom? Olha como é que funciona o tempo para o espírito. Então ótimo, eu tenho todo o tempo do mundo, eu posso aproveitar agora, já ouvi isso, de espírita.
Ainda principalmente depois que eu vou ter que eu vou poder reencarnar de novo para corrigir o que eu fiz de errado. Então agora eu vou aproveitar. Aí o que acontece? Isso aí todo mundo já sabe. Hoje eu estou falando de tudo que a gente já sabe. A gente não faz, mas já sabe. O que acontece? Nasce de novo. Nasce de novo mesmo. Só que antes eu tinha facilidade para estudar, eu tinha saúde, eu tinha pais que davam apoio, eu tinha irmãos que davam apoio, eu morava num local com facilidades de toda a ordem, uma região do mundo, vou falar do mundo porque a gente pode reencarnar em qualquer lugar. Esse reencarnar em qualquer lugar que eu estou falando, não é que a gente sai daqui, vai lá para o Oriente Médio, vai lá para o Japão, não é assim. A gente vai em qualquer lugar, mas por afinidades, por sintonia, né? Então, quando a gente está reencarnando, em situações semelhantes a essas, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode de todas as oportunidades que tem. A gente não pode deixar passar a oportunidade. Mas eu deixei hoje cedo, Tinha uma pessoa que veio à porta de casa, pedir isso, pedir aquilo, ou pedir um favor e eu estava cansado, fiz isso, fiz aquilo. Não faz mal, amanhã você não vai fazer de novo. Então não precisa esperar chegar a próxima reencarnação para fazer aquilo que a gente já sabe que é o certo. Mas eu estou com 50, eu estou com 70, eu já não tenho mais jeito, agora não adianta mais. Já fiz tanta coisa errada, agora é só na próxima mesmo. Não. A gente tem que aproveitar todas as situações. Mas eu não dou conta mais, eu não consigo trabalhar, não consigo isso, eu tenho dificuldade para caminhar, para conversar, para ouvir, Mas alguma coisa a gente tem como fazer até nos melhorar o entendimento, o aprendizado íntimo, mesmo que a gente não está produzindo em benefício dos outros. Que o melhor é isso, produzir em benefício do próximo. O nosso crescimento espiritual é muito maior quando nós temos condição de fazer dessa forma. Então, nós, quando falamos em mundo de regeneração, nós não precisamos esperar chegar a esse mundo de regeneração. Agora eu vou... Logo vem o mundo de regeneração e eu vou estar aqui, porque a Terra vai passar a ser classificada como mundo de regeneração. E eu estou fazendo por onde permanecer aqui. E eu acredito que todos nós vamos ficar aqui, no mundo de regeneração. Só que o que nós estamos fazendo aqui agora? Usando a definição de melhoria, de regeneração como melhoria. O que nós estamos tentando fazer agora? Nós não estamos tentando nos regenerar? Regenerar do quê? Regenerar das bobeiras que nós fizemos para trás aí. E a gente não precisa sair descrevendo, nem tentando adivinhar, nem fazendo regressão, nem nada. Cada um intimamente sabe ou percebe, tem o sentimento de como desandou para trás aí. Como, Chico? Ótimo. É só observarmos as nossas tendências, os nossos interesses, as nossas escolhas. A gente vive de fazer escolhas direto. O dia todo a gente faz um monte de escolha. Vamos perceber isso? Vamos tentar fazer isso hoje? Eu ia falar amanhã, mas já vi que tem que ser hoje. Né? Na hora que a gente chegar em casa, que nós conversarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, esposas, maridos, filhos, filhas, os avós, os funcionários. Vamos tentar fazer hoje. Como que eu vou reagir às situações que forem aparecendo? A gente pode tentar uma ensaiadinha. Alguém que estiver junto aqui, chegar em casa, vamos dar uma ensaiada, fazer que nem uma peça de teatro. Vamos dar uma ensaiada? É ótimo a gente fazer isso.
a gente treinar aquilo que a gente vai fazer. Mas a gente treina sozinho também, tá? Eu vou ser mais educado, mais respeitoso, mais amoroso, mais carinhoso, menos preguiçoso, menos orgulhoso, menos vaidoso, muito menos egoísta. Então, o tanto de coisa que a gente pode ser a mais e o tanto de coisa que a gente pode ser a menos. Vamos nos esforçar, vamos fazer as escolhas certas. As coisas estão caminhando numa velocidade que exige mudanças rápidas de nós também. Então, nós, frequentadores da doutrina espírita, estudiosos da doutrina espírita, sabendo de que temos que agir de um modo diferente para que a nossa situação no futuro seja um pouco melhor, porque nós não vamos zerar a conta de uma vez, mas vamos facilitar o pagamento dos nossos atrasados. E é isso que a gente quer. Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade mesmo. Ninguém quer perguntar? Quer uma receitinha, né? Qual que é a receita? Jesus. É Jesus. Ah, mas você estava falando lá, né? Aquela hora você começou a falar e terminou. Seguir Jesus, o exemplo melhor é Jesus, mas no seu amor, na sua perfeição, no seu entendimento, na sua coragem de ser aquilo que realmente deve ser. Não importa onde nós estivermos, sermos verdadeiros, honestos, primeiramente conosco mesmo. Porque a gente pode até enganar um monte de gente por um longo tempo, mas nós não enganamos a nós. Então, quando nós estamos fazendo qualquer coisa que não deveríamos estar fazendo, nós estamos fazendo com conhecimento de causa. É mais grave ainda. É mais grave ainda. Vamos ajeitar eu já falei aqui uma vez, né? Vamos acertar o passo? Vamos lá? Cada um faz um trato, não comigo, consigo mesmo. Hoje à noite, reflete um pouquinho. Eu preciso melhorar nesse ponto. E a gente vai sair amanhã pessoas um pouco melhores pelas ruas. Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade, desejo uma boa noite e bons compromissos para todos vocês. Até mais. Obrigado. João, em nome da nossa casa, nós agradecemos pela sua disponibilidade, por trazer seus conhecimentos, suas reflexões para todos nós, que são muito importantes para cada um de nós. Eu que agradeço e eu que estou aprendendo junto com todos aqui. Eu acho que falo do que mais preciso também. Yes. E as portas da nossa casa estão sempre abertas para você. Obrigado. Os parceiros aí. Vamos passar para o sorteio do nosso livro. Quantos números tem? É a segunda-feira do mês, né? São as obras de Kardec. Dos Espíritos e do Evangelho. É 26. Olha, pode ser o... 29, desculpa. É 29? Tá, então pode ser o 29, e o outro pode ser o 19. 19 e 29. 29. Eu quero te falar uma coisa que eu escutei de um espírito a respeito do doença. E eu questionei também. Gente, alguém gostaria de fazer a prece final? Eu vou explicar. Ninguém? Vai ser a Jordino mesmo? Por favor, Jordino. Nós, agradecidos que estamos por tudo que aqui aprendemos hoje, vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre.
noite, recebemos. A oração que o Senhor me ensinou, ele pede permissão para continuar as atividades da noite de hoje. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e em todo o universo. O nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor, perdoando nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair na tentação, da prática, mas somente. Obrigado, gente. Até semana que vem.